Boa noite, estamos aqui em direto já no Instagram. Boa noite. Vamos aguardar aqui que chegue aqui mais pessoas. Muito boa noite a todos que estão aí desse lado e que estão aqui neste final de dia, também de domingo, para estar aqui comigo também nestas partilhas e nesta jornada que em breve está a iniciar também, que vamos, para quem tiver interesse, a jornada da tiroide que está em breve também a começar, dia 4 de julho, e até lá vamos partilhando algum conhecimento, algumas dúvidas que vocês vão apresentando e partilhando, também para depois trazer esta jornada aquele conhecimento que seja importante para vocês e que faça a diferença nas vossas vidas. Olá Helena, Susana, eu vi aqui algumas pessoas conhecidas, outras nem tanto, mas já são aqui seguidores, sejam todos bem-vindos, e também aos novos seguidores que andam por aí, que também são todos bem-vindos, e espero que esta informação que nós partilhamos aqui seja útil para vocês e faça a diferença na vossa vida. Então, hoje eu trouxe aqui este tema da alimentação, porque é algo que todas as pessoas associam à nutricionista, não é? E então a alimentação é a base, de facto. E uma das coisas que perguntam muitas vezes é que alimentação eu faço para a minha tiroide, ou como é que eu faço para emagrecer porque a minha tiroide não deixa, o que é que eu tenho que eliminar, restringir, ou o que é que eu tenho que consumir. Então há muitas estas questões, não é, que chegam até mim. E durante este fim de semana, no evento também que tive, surgiram essas questões e eu pensei, ok, eu vou partilhar sobre isto porque pode ser as questões de mais pessoas, e como vocês vão perceber, há coisas que nós podemos aplicar já, podemos começar a fazer, há outras que não é assim tão simples, não é? Porque como vocês vão perceber, a tiroide é uma glândula pequenina, mas que interfere com várias coisas, é bem complexo, ou seja, é sistémica, não é? Vai interferir com vários metabolismos, com várias outras situações. Por isso, a alimentação também tem que ser vista com essa visão de um todo, tá? Então, se vocês tiverem questões durante esta live, vocês podem deixar aí, tá bem? Podem ir comentando, eu vou observando. Eu sei que havia algumas questões que deixaram, algumas desapareceram aqui do Instagram, não sei o que é que aconteceu, o Stories desapareceu as que eu tinha colocado aquela pergunta, mas entretanto eu lembro-me de uma delas que era se é possível entrar em remissão. Olá Vivi! Se é possível entrar em remissão. Então eu já tenho alguns casos que estão em remissão, tá? E remissão da doença, ou da tireoide de Hashimoto, não é cura, ok? A cura é se calhar esse estado que leva à remissão, não é? Eu costumo dizer que se aquilo que me trouxe até aqui eu deixei, não é? Se eu deixar aquilo que me trouxe até aqui, à doença ou à disfunção, não é? Preciso perceber o que é que me trouxe até aqui. Se eu deixar aquilo que me trouxe até aqui, não é? Eu vou ter resultados diferentes, não é? Eu vou fazer um caminho diferente. Então, se eu vou começar a fazer um caminho diferente e vou alcançar resultados diferentes, isso significa que se eu entro em remissão, lógico que é por aquilo que eu mudei, por um novo caminho que eu fiz, não é? Então é esse caminho que eu devo manter. Ou seja, por isso é que nós falamos muito no ambiente, no estilo de vida, nas nossas escolhas. Então é muito importante. A farinha de trigo sem glúten pode ser usada. O trigo tem glúten, não é? Paula, então é assim, o trigo tem glúten, não é? Mas mais do que o glúten, o trigo tem fitatos, produz endorfinas, vicia, tem muitos antinutrientes, tá? Tem uma carga glicémica, ou seja, aumenta a glicemia no sangue como o açúcar branco, então ele é altamente inflamatório, tá? Aqui à parte do glúten, mesmo para a população em geral, não é? O trigo é
altamente inflamatório, aumenta a permeabilidade intestinal, além de ele ter uma quantidade bem superior de glúten do que o seu original, não é? No entanto, casos de autoimunes, sim, tem que ter cuidado com o glúten, já vou explicar aqui um bocadinho. No entanto, não é só o glúten, tá? Não coloquem aí um rótulo de que é mau, porque depois às vezes até as nossas escolhas, quando vamos comprar coisas sem glúten, às vezes estamos a inflamar mais do que desinflamar. Ou seja, às vezes vamos comprar coisas que têm, não têm glúten, mas têm açúcar, têm outros aditivos, conservantes, outras coisas que não são tão saudáveis para a nossa saúde. Então, atenção, tá? Mas sim, eu já vos vou explicar o porquê, tá? Mais do que o glúten é proteína, porque o glúten é uma proteína, não é? Que é composto por uma prolamina que, neste caso, é a gliadina do trigo, que é mais inflamatória dos cereais, não é? Depois há os irmãos, que eu digo que é os irmãos do trigo, que é o centeio e a cevada, que são os cereais normalmente que têm mais quantidade de glúten e que pode aumentar essa permeabilidade intestinal, nomeadamente por ativar uma molécula que é a zonulina, que aumenta, ou seja, quebra as time junctions, que é aquelas, digamos que é aquilo que liga os entrócitos, que é as nossas células intestinais, tá? E ele quebra, então aumenta a permeabilidade intestinal, ou seja, abre portas para que tudo entre de uma forma não digerida, digamos assim. Mas não é esse o aspecto que faz com que na tiroidite Hashimoto possa ter influência, tá? E tem a ver com o mimetismo molecular, tem a ver com outra, por a cadeia de aminoácidos ser muito parecida com a tiroide, tá? Por isso aí também há um mimetismo molecular. Portanto, há um aumento de anticorpos que nos defendem, no fundo eles vêm nos defender porque está ali algo estranho, não é? E não é só o glúten, como eu vos disse, também temos a caseína dos laticínios, nomeadamente mais concentrado no leite de vaca, não é? E depois temos outras proteínas que também podem ser reativas, tá? Já estamos a começar por aqui por causa da questão, mas há mais digamos, não é só o que devemos tirar, restringir, mas também aquilo que eu devo consumir, não é? O que é que eu devo consumir? Porque, acima de tudo, quando nós falamos em restrição ou evitar certos alimentos, temos que pensar também o que é que eu devo consumir para que a minha tiroide funcione bem, não é? Isso é muito importante. Claro que durante estes diretos e lives, tudo aquilo que vocês escutarem nas redes sociais, no YouTube, enfim, tudo o que vocês adquirirem de conhecimento pode ser uma mais-valia ou não, depende das fontes, né? Mas acima de tudo, perceberem que são conceitos gerais, tá? Não é uma alimentação personalizada, não é indicações para o caso individual, tá bem? Aí pode haver outras indicações, que depois já vos vou explicar aqui um bocadinho também. Mas assim, no geral, sim, essencialmente ter atenção a alguns alimentos mais reativos, mais inflamatórios, né? Que inflamam mais. E então, por isso é que muitas vezes as pessoas deixam de consumir certos alimentos, ou diria que aquilo que nos inflama acaba por nem ser um alimento, não é? Acaba por ser algo estranho ao nosso corpo. No entanto, vamos considerar que é um alimento, então muitas vezes as pessoas eliminam e continuam a ter sintomas, continuam a ter queixas, continuam a ter os valores alterados, continuam, ou então ter os valores analíticos até bem, não é? E tomam medicação e tudo isso e continuam com sintomas, continuam com estados de alterações de humor, queda de cabelo, alterações da temperatura corporal, apetites, obstipação, inchaço abdominal, cansaço, falta de energia, falta de qualidade de vida, né, no geral. Então é preciso ter atenção que não basta só restringir, também é importante perceber o que é que eu posso comer para estar nutrida, em vez daquilo, o que é que eu posso consumir, não é? Também. E para o meu caso em particular, o que é que pode ser melhor para mim, que pode não ser bom para o outro, mesmo com a mesma condição de tiroide. Ou seja, mesmo com tiroidite Hashimoto ou hipotiroidismo,
já, não é? O que é bom para um pode não ser bom para o outro, tá? Isto acontece, tá? No nosso programa de Tiroid Restart, nós fazemos esse acompanhamento, ou seja, eu faço esse acompanhamento individual, apesar de todo o conhecimento geral e o porquê, não é, de fazer algo é importante transmitir, e por isso há uma partilha de conhecimento e também prática, em que depois eu faço um acompanhamento individual exatamente por isso, porque nós somos únicos. E depois não é só a alimentação que impacta as disfunções da tiroide, tá? Vocês até podem, se calhar algum de vocês está aí desse lado, pode pensar assim, bem, já faço tudo, já faço uma alimentação, já procurei um nutricionista funcional, ou um médico funcional, ou integrativo, já deixei certos alimentos inflamatórios, já comecei a fazer exercício, enfim, e continuo com os mesmos sintomas, continuo com as mesmas queixas, ou então melhorei algumas condições, mas ainda não estou em equilíbrio, ainda não entrei em remissão, tá? O entrar em remissão vai depender de cada pessoa também, da história clínica dessa pessoa, da cronicidade da doença, não é? Se há quanto tempo a pessoa, mas o que eu costumo dizer é, não há impossíveis, há possíveis, nós focarmos na solução, olharmos, conhecermos a pessoa, tudo aquilo que ela já viveu, a sua história clínica, o seu estilo de vida, como é que é a vida dessa pessoa em termos profissionais, em termos de estilo de vida, não é? Alimentação, se pratica exercício físico ou não, como é que se hidrata, como é que é a nível emocional, que também tem um impacto muito grande aqui nas disfunções da tiroide, e gestão de stress, como é que essa pessoa gera o stress, como é que é os relacionamentos, porque isso vai impactar também, tá? Tudo isso impacta também o equilíbrio da nossa tiroide. Mas é que às vezes as pessoas perguntam-me que alimentação para ficar bem da tiroide? Ui, a resposta complexa, não é? Difícil de dizer, porque eu digo que é uma nutrição integral, não é? É uma nutrição a 360, é uma nutrição, alimentos e mais do que aquilo que nós consumimos, que colocamos na nossa boca, não é? Ou seja, é uma nutrição a todos os níveis, tá? Porque basta uma estar em desequilíbrio, pode impactar a saúde da tiroide, e vocês pensam, fogo, mas eu já faço tudo, eu já faço alimentação, já faço tudo, exercício, e não percebo porquê. E se calhar ando sempre com o telemóvel, ando sempre com stress, se calhar não durmo bem, se calhar há outras condições que temos que observar, tá? E se vocês perceberem ao longo das lives, eu vou comentando alguns assuntos nesse sentido. Há movimentos de yoga que são aconselháveis a pessoas com problemas de tiroide? Yeah. Há exercícios de yoga que são aconselháveis, há respirações que também que ajudam, tá? Tanto a nível digestivo como a nível da parte mesmo aqui da garganta, do chakra da garganta. E depois também tem a ver muito com isto. A respiração é fantástica, não é? A respiração exercícios de yoga. Aliás, exercícios de yoga é uma das coisas que eu recomendo, uma vez que, se bem que o hipotiroidismo às vezes precisa de movimento, depois depende das pessoas, intercalar com outros exercícios a nível cardiovascular, porque a tiroide também tem aqui uma ligação importante. Um dia vou-vos trazer cá também um médico falar sobre a parte cardiovascular, para vocês perceberem. Há uma ligação também importante aqui com o nosso sistema cardíaco, com outras condições de saúde, quando ela está em desequilíbrio, que temos de estar atentos, tá? E então é importante também ativar essa parte cardiovascular. Eu diria que intercalar exercícios, tá? Se fizerem yoga todos os dias, fantástico, mas intercalar ali com alguns exercícios com movimento, tá? E é muito importante para quem tem disfunções da tiroide, nomeadamente o hipotiroidismo, tá? O hiper já é diferente, aí convém acalmar mais, convém centrar mais, tá? Depois vai depender também dos gostos, daquilo que a pessoa se adapta. Eu tenho alunos que não gostam, eu não vou insistir, não é? Senão a pessoa fica frustrada e deprimida, eu não quero. Então, ok, o que é que gosta de relaxamento? Respirar só, fazer meditação, fazer caminhadas na natureza,
muitos dos meus alunos fazem pilates clínico, pode ser esse tipo de técnicas, né? Tudo isso contribui para esse equilíbrio, tá? Aqui pergunta a Cristina, desaconselháveis. Aí, em termos de exercícios, será isso? Deve ser, né? Deve ser. Exercícios desaconselháveis, aí vocês podem sempre perguntar a quem vos faz o treino, tá? Eu por acaso falo isso no programa da tiroide. Nós numa das aulas falamos de alguns exercícios, de algumas práticas de respiração, falamos de alguns, mas a nível especificamente vocês podem sempre aí perguntar a um profissional, né? Um professor, que vos vai certamente indicar melhor que eu essa prática ou o que é desaconselhável, tá? No entanto, não há assim nada que seja... há tipos de yoga que se calhar não são tão adequados, tá? Mas dentro de alguns estilos de yoga é aconselhável na maioria das vezes, não é? Mas aí sempre vocês procurarem esse apoio, tá bem? Essa ajuda, tá? E já estamos aqui a fugir do tema da alimentação, mas pronto, faz parte, né? As perguntas e é bom assim, que nós irmos interagindo aqui um bocadinho também com vocês e perceber aqui as vossas dúvidas também. Mas voltando aqui à alimentação, né? Começamos aqui a falar por o que é que deveriam evitar, foi aqui perguntaram sobre o glúten, mas essencialmente alimentos ou melhor, algo que chamamos de alimento, que não é alimento, que são ultraprocessados, que são altamente inflamatórios, ou seja, tudo o que dura muito tempo, não é? Como se costuma dizer, desembalar menos e descascar mais, não é? Portanto, tudo o que, alimentos de verdade que a nossa terra dá, que a nossa natureza nos traz, esses são sempre mais aconselháveis, no geral, não é? Para todas as pessoas. E tudo o que é processado, todos aqueles nomes que vocês leem e não conseguem perceber no rótulo alimentar, então evitar, tá? Isso, evitar, tá? Não é só, lá está, o glúten, ou a caseína, ou os lácteos, e depois tem outros processados, tem outros... e estamos a falar aqui para os casos de tiroidite Hashimoto, tá? Não é geral, tá? Porque há pessoas que toleram muito bem a espelta, toleram muito bem outro tipo de cereais, mas aqui nestas condições de facto há uma grande há estudos que demonstram também uma grande sensibilidade, tá? E algumas destas pessoas também têm polimorfismos com a doença celíaca, ou seja, há aqui uma proximidade. No entanto, todos os exames podem nos ajudar a perceber um bocadinho melhor e a conhecer um bocadinho melhor a pessoa. Mas mais do que isso, o que eu acho, na minha opinião, é aquilo que a pessoa sente. É como é que a pessoa se sente, apesar de, imaginem que os exames está tudo bem e até nem tenho nada polimorfismo da doença celíaca, não tenho, ok, mas eu cada vez como eu sinto que tenho inchaço, eu sinto que fico obstipada, eu sinto... Então, isso é que é importante, vocês observarem, sentirem no vosso corpo. E por isso nós fazemos a dieta de eliminação, não é? Que é o nosso padrão ouro. Mais ainda do que fazer os testes de intolerância alimentar. E já vou explicar porque é que eu não gosto de fazer testes de intolerância alimentar logo no princípio, tá? Então, aqui, conservas de atum, sardinha, azeite, são natural, pode ser consumido de forma moderada. Moderada é a palavra, exatamente. E até porque aí temos de ter atenção a vários aspectos, né? O atum tem mercúrio, não se deve consumir assim com... Mercúrio é também um gatilho para a tiroide, tá? Aqui, nomeadamente, não se deve abusar muito e depois as conservas, se vocês optarem, também há vidro, também já há frascos de vidro, e se optarem por uma conserva, azeite extra virgem ou água e colocam o vosso azeite, porque normalmente o azeite que vem é um azeite refinado, tá? Então, terem sempre isso em atenção, tá? É super importante. Em óleo, nunca, tá? Óleo vegetal, esses óleos que vêm às vezes nessas conservas, portanto, tentar evitar esse tipo de escolhas. E entretanto, estava a falar sobre... já vou aqui. Portanto, vocês escolherem alimentos mais naturais, portanto, escolherem alimentos que vocês reconhecem. Quando vou comprar um produto ou
tudo o que seja reconhecido, ótimo. Aquilo que eu não sei o que é que tem, ler os ingredientes é super importante, tá? Para perceber o que é que eu estou a escolher. E depois, claro que há aqui outras situações que temos de estar atentos, que falamos aqui dos alimentos mais inflamatórios, né? E agora já me recordei o que é que eu estava a partilhar, que era sobre a dieta de eliminação. Então, porquê é que não fazemos um teste de... Porquê é que eu não recomendo logo um teste de intolerâncias alimentares? Porque muitas pessoas dizem, eu quero fazer um teste de intolerâncias alimentares. É melhor fazer um teste de intolerâncias alimentares ou um teste genético, sendo que o teste genético tem outras particularidades e até é interessante em alguns casos. No entanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar ou evitar tudo o que é processado, ultraprocessado e inflamatório para o meu corpo. Isso é a primeira coisa. Porque estes testes são sensíveis, tá? Não são... muitas vezes tem a ver com a frequência com que eu como, a quantidade com que eu como, porque significa que eu posso ter poucas enzimas que digerem aqueles alimentos, ok? Pronto, então, acima de tudo, para nós percebermos, é desinflamar primeiro o corpo e depois, se os sintomas se manterem, se vocês continuarem com queixas, aí sim vou fazer um teste de intolerâncias alimentares. E aí sempre recomendado, existem bons testes também que nós recomendamos. Agora, o teste de eliminação, portanto, que é aquele que nós evitamos os alimentos mais inflamatórios e mais comuns de provocarem este tipo de sintomas durante um período de tempo, e depois começamos a reintroduzir gradualmente, como os bebés, não é? Como fazemos com os bebés. E aí nós conseguimos ver individualmente o que é que impacta e que quantidades e que tipo de alimentos e que combinações. Portanto, conseguimos ir estudando de uma forma cuidada, não é? E apontando aquilo que eu vou sentindo. Nós explicamos também como é que se faz e fazemos esse acompanhamento. Apesar de ser mais desafiante, não é? Nós gostamos do que é mais prático. É preferível ver no papel e pronto. Mas de facto é quase como se eu tivesse uma ferida aberta. Estão a ver, eu tenho uma ferida e vou lá tocar com certos alimentos. Há alimentos que vão mexer, não é? Eu estou mais inflamada, o meu intestino vai reagir mais. Então, primeiro desinflamar o corpo e depois fazer esse investimento, tá? O teste genético é diferente, porque o teste genético é agora inflamado ou desinflamado, ou seja, é os nossos genes, é aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós trazemos connosco, tá? E aí sim, pode ser interessante, alguns tipos de testes, há vários tipos de testes genéticos, mas alguns dão-nos assim alguma informação importante até nestes casos, para percebermos a tolerância e as necessidades vitamínicas e também aquelas que nós podemos já não necessitar tanto e outras que podemos necessitar mais, porque temos alguns polimorfismos, que é, basicamente, é como se não digerisse ou como se não absorvesse certas vitaminas também, tá? É como se fosse uma disfunção ali genética. Então, o que é que isso interessa para a nossa saúde e para o nosso estilo de vida? Qual é o impacto? Então, esta informação, o que nos diz é, eu tendo esta dificuldade metabólica, ou seja, eu tendo uma dificuldade de, por exemplo, absorver a vitamina B12, que é super importante para a tiroide também, tá? Não se fala muito, mas é super importante. Mas vamos imaginar, eu tenho um polimorfismo na B12, então significa que se eu tomar B12, cianocobalamina, eu se calhar não vou metabolizar bem. E se calhar não vou utilizar aquela vitamina B12. E se calhar pela alimentação não é o suficiente. Então, se eu tenho essa parte genética, eu já sei que não sou dependente dos genes, certo? Eu não sou dependente dos meus genes, mas eu sou dependente do meu ambiente, tá? O que é que eu faço com isso, tá? Então, se eu tiver esse conhecimento, eu posso, por exemplo, se houver necessidade de suplementar, eu posso dar um metil B12, uma fórmula metilada, que é, ou seja, a metilcobalamina, ou seja, eu já sei que aí eu vou conseguir, o meu corpo vai conseguir absorver essa vitamina. De outra forma, eu tenho lá tal, aquele polimorfismo genético que não me deixa metabolizar tão bem, tá? Isso é um exemplo. Depois também podíamos ver a vitamina D, podíamos ver até a questão do glúten, a questão da lactose, que não é tão importante como a caseína, tá? A lactose, meus amores, a lactose não é o problema da tiroide, ok? Nem das doenças autoimunes, portanto, é a proteína. É as proteínas que têm esse impacto, tá?
E aí estamos a falar da caseína, tá? A caseína tipo 1, que está mais presente nos laticínios de vaca, mais concentrados, menos concentrados nos laticínios de cabra, e a caseína tipo 2, que é o tipo de caseína que é mais tolerável, que é nos laticínios de búfala, tá? Esses são mais toleráveis. Que suplementos são mais indicados? Área, né? Área cunha. Que suplementos é mais indicados? Base. Primeiro, alimentação, não é? Alimentação, como a palavra diz, suplementar. Suplementar é aquilo que eu necessito além da alimentação, tá? E aqui é muito variável. Claro que há alguns suplementos que são, digamos, gerais, quase necessários, quase no geral também das doenças autoimunes, a vitamina D, o magnésio, que há muito déficit também na nossa alimentação e nos solos, e portanto, depois há aqui alguns que são importantes para a tiroide, não é? Mas vamos pensar em alimentos também. Vamos pensar em alimentos. Onde é que eu os posso ir buscar através dos alimentos? Tá? Durante quanto tempo se pode tomar metilcobalamina e folato? Assim, Paula, depende, tá? Depende. Se de facto for uma pessoa que tem um polimorfismo genético, essa pessoa, e se essa pessoa for muito estressada, muito ansiosa, se tiver uma permeabilidade intestinal, se tiver sinais de déficit, tudo depende, não é? Até pode se calhar tomar, se estiver muito em baixo, temos que analisar também, fazer os parâmetros analíticos. Quando eu não sei, dá-se um complexo B metilado. Um complexo B tem todas as vitaminas do complexo B metiladas, essa pessoa vai conseguir absorver e vai se equilibrar. Depois podemos avaliar e perceber se há necessidades específicas, porque pode-se ter algumas Bs, nomeadamente, não tanto o ácido fólico, mas a B6, por exemplo, muito elevada, e eu estar a dar um complexo e estar a dar a mais, tá? Então aí tudo depende e nunca a vida toda, né? Vamos monitorizando 3 meses, 4 meses é a média, tá? Para nós vermos diferenças também nos parâmetros e depois tudo depende também lá está, do caso, tá? É muito individual, isso, tá? Se bem que é geral as necessidades para a tiroide de vitamina B12, tá? Nomeadamente se temos aqui a questões de estômago, que eu já vos vou falar aqui um bocadinho por alto, que também é importante. Por isso a alimentação, mais uma vez, e buscando aqui o tema de hoje, a alimentação não é assim tão simples, porque lá está, porque depois há pessoas que têm umas necessidades específicas, há pessoas que têm mais necessidade de ferro, há pessoas que têm mais necessidade de ácido fólico, há pessoas que têm mais necessidade de selênio, de zinco, então aí também adaptar com a alimentação e suplementar se necessário, tá? Se necessário, ok? Claro que no geral, como eu vos disse, há suplementos que hoje em dia a alimentação não consegue superar, não consegue complementar o suficiente, e depois não é só a alimentação, é o nosso estilo de vida, não é? É os solos, os nossos solos estão pobres em selênio, não é? Então, se os solos estão pobres em selênio, magnésio, alguns minerais que são importantes para a nossa saúde tiroideia, é natural que haja necessidade de suplementar, tá? E depois aí as doses vai depender também com os sintomas, de cada pessoa, tá? E a fórmula do suplemento também é importante, tá? A fórmula do suplemento não são todas iguais, tá? Então isso também é importante vocês se aconselharem. Durante quanto tempo? Este já respondi esta pergunta. Acho que está a rodar outra vez a mesma questão. Pronto, mas basicamente, já que falam em minerais, vitaminas, o que é necessário para o bom funcionamento da tiroide, para ela estar equilibrada? Não é? Fala-se muito do selênio e do zinco, o zinco também é muito importante. Portanto, o selênio e o zinco fazem parte da conversão da T4 em T3, T3 livre, que é a hormona funcionante da tiroide. Mas também o ferro, super importante. Às vezes quando há unhas frágeis, queda de cabelo, falta de energia, força, aí também podemos estar aí a olhar para o ferro, alterações menstruais também, tem que se ver essa situação, pronto, avaliar. O magnésio, falamos aqui também super importante, vitamina D, castanha do Pará é importante para Hashimoto. Castanha do Pará é rica em selênio, varia muito a quantidade de selênio dependendo de onde é que ela vem, tá? Uma forma segura é tomar suplemento, tá?
Se eu não consumir nenhumas castanhas, não ter fontes alimentares de selênio, aí convém suplementar, ok? Convém suplementar porque de facto os solos são pobres. Em relação às castanhas do Brasil, depende, já apanhei pessoas com selênio altíssimo e consumiam, agora, depende das castanhas, onde é que elas são, de que região, e nós não sabemos, não é? Nós não sabemos ao certo se estamos a dar a mais ou a dar a menos, então aí até pode ser uma fórmula segura na Hashimoto de fazer suplementação, tá? E ir vendo, tá? Não quer dizer que eu não deixe de comer as castanhas, mas as castanhas do Brasil têm um senão, que é a quantidade. Eu acho engraçado que a natureza é inteligente, não é? Ou seja, nós recomendamos 2 a 3. E porquê? Vocês sabem? Não sei se vocês sabem. Pronto, mas basicamente o que é que acontece? Elas são ricas, realmente são mais ricas em selênio, não é? No entanto, 2 a 3, porque se nós também consumimos mais, nós começamos a também acumular arsénio, tá? E então, por isso é que eu digo que a natureza é inteligente. Se comes a mais, o selênio já não compete com o arsénio começa-se a acumular a mais e é tóxico. Então, essa quantidade, 2 a 3, é como se fosse cápsulas, né? É como se fosse as nossas cápsulas nossas de selênio, tá? Se vocês consumirem, ter atenção a isso, tá bem? Mas sim, é uma boa fonte, mas na dúvida o suplemento aí pode ser interessante, tá? E aí o tipo de suplemento também, selenometionina, ou seja, um tipo de selênio que seja como a natureza, não é? Que nós consigamos também absorver e metabolizar bem, também é importante. Nada, linda. E falamos aqui, vitamina D também é super importante, por isso vamos apanhar sol agora durante o verão, a exposição solar. Quem tem pele branca pode estar um bocadinho mais de 20 minutos e depois colocar um protetor mineral. Também cuidado com os protetores solares, tá? Porque às vezes há a dúvida de mas tomar muito sol sem pôr nada é cancerígeno para a pele. Mas também o contrário pode ser. Se eu utilizo aqueles produtos que é para bronzear, que é com aqueles químicos todos que eu coloco na pele, a pele, não se esqueçam que é um órgão de maior absorção, não é? Tem muita absorção através da pele. Nós somos aquilo que absorvemos, não é? Também através da pele, não só o que consumimos, mas também o que absorvemos. Então ter atenção também àquilo que nós colocamos na pele, tá? Se vocês tiverem a pele um bocadinho mais escura, a pele escura precisa mais tempo, tá? De exposição solar. E a vitamina D, nesta fase, se vocês conseguirem apanhar sol, é importante também perceber que, muito bem, está sol, mas eu estou a trabalhar ou estou fechada e não apanho sol, se calhar também é interessante avaliar a minha vitamina D, ver se ela está nos níveis, porque para os autoimunes é muito importante, está bem, na Hashimoto. E não só, as outras vitaminas, as outras doenças autoimunes. E depois temos a L-tirosina, que é um aminoácido super importante para a nossa tiroide, vitamina A, e aí podíamos ir aos laranjas, aos alimentos laranjas, e também termos uma boa conversão, também podíamos avaliar. Aí depois vai depender das vossas queixas, como é que vocês estão no estado atual, e aí também pedir análise de acordo com os sintomas, sinais que aparecem, para não estarem a fazer tudo. Mas, assim, no geral, são estes aqueles que são mais importantes. E depois a coenzima Q10 também faz parte aqui das nossas mitocôndrias, que nos dá energia, tá? Também faz parte aqui deste complemento, deste pool de coisas boas. E depois o iodo, esse aqui é um bocadinho controverso, já vamos falar aqui em fevereiro, vitamina D, 8. 6 gotas de Vingantol. Não notei melhoras nenhumas. Diz que tem cálcio alto e não posso tomar a mais. Precisamente, se tem cálcio alto, precisa de vitamina D, tá? Nós precisamos de vitamina D, magnésio e boro, portanto aí, mas vitamina D, magnésio, super importante, tá? Para moderar esse cálcio, senão calcifica. Tá? Então, é poucas gotas, não melhorou porque é poucas gotas, tá? É pouca quantidade. Uma vitamina D de 8 deve estar a sentir um bocadinho mais deprimida, porque a vitamina D é mais do que ela ajuda na imunidade, é antidepressiva,
ela tem um fator, tem várias funções e fixa também o cálcio no osso, tá? Então é importante. Claro que aí, se calhar se for pedir outro conselho, se calhar vão-lhe aconselhar 20 mil por mês, também não vai notar muitas diferenças ao final de um tempo. O que eu recomendaria é procurar ajuda e depois fazer uma dose diária que ajudasse a subir, tá? E depois ir complementado com K2 ou para conseguir fixar, tá? É super importante. Por isso é que não está a notar muitas diferenças, está bem? Mas ela não está a subir. É poucas doses e também quando nós damos mais dose de vitamina D convém depois complementar com K2 e com não ser sozinha, tá? Acima de 5 mil, até 5 mil tudo bem, 10 mil assim já convém ser aconselhado e complementado com outros para esta sinergia das vitaminas depois conseguirem fazer um efeito. A médica de família diz que se tomar mais vai aumentar o cálcio. Ralhou-me? Porque disse que estou a tomar 12 gotas diariamente. E Joana, convém depois, eu posso ajudar, pronto, mas convém ver o valor que está, como é que está agora e ver o restante de como é que está tudo o resto, sintomas, sinais, mas não vai calcificar. A vitamina D leva o cálcio para o sítio certo, mas não é só a vitamina D, depois precisa de outras e se calhar aí depois falta de magnésio, K2, portanto temos que avaliar. Isso é importante, tá? Até porque mesmo na alimentação, quando as pessoas dizem eu tenho que beber leite por causa do cálcio, é um erro, porque o cálcio do leite calcifica, não é? A proporção cálcio-magnésio não é equilibrada, tá? Então não vai ser absorvido, tá? E quando eles dizem que enriqueceram em vitamina D, aqueles alimentos dizem enriquecido em vitamina D, mesma coisa. O que é a vitamina D enriquecida? É a vitamina D2, não é a vitamina D3. Então ela tem que ser convertida em D3. E uma coisa não é natural, ou seja, o sol é natural, não é? Ou as cápsulas de gel, pronto. Mas sempre pode apanhar sol, o sol é natural. Agora, o que é colocado no alimento não é natural do alimento. Além disso, é um tipo de vitamina D que não é reconhecida assim por o nosso organismo. Agora aqui estava... já passou aqui esta questão. Alguém que diz que tinha o cálcio alto, fez vitamina D com K2 e melhorou. Exatamente, é o complemento, é a sinergia deles, tá? Por isso não vai calcificar. Aliás, se não tiver vitamina D e os outros minerais, é que vai calcificar, vai continuar a comer cálcio ou a ter depósitos de cálcio e não vai absorver, tá? E aí também depois temos que ver que fontes de cálcio é que eu estou a comer, que não estou a absorver. Como é que está a minha alimentação também é importante, tá? Procura outra ajuda, Joana, tá? Há muitos médicos integrativos que ajudam, tá? E passar as análises. Nós podemos pedir, mas é também particular, ou trabalhamos também de forma integrada com outros médicos e podemos também fazer, tá bem? Pedir ajuda, tá? Se não se sente bem, procurar ajuda, tá? E se calhar não é por acaso está aqui e que esta mensagem me chegue e que faça a diferença, tá bem? Pronto, o iodo, temos de ter atenção também. O iodo aqui é mais particular porque ele pode ser bom ou mau, né? Ele pode ser um anjinho ou um diabinho. Então depende de cada caso. Aqui, na dúvida, vamos consumir através de alimentos, através de peixe, de algas. As algas têm todos os tipos de iodo. E queria-vos dizer que também o iodo não é só importante para a tiroide, tá? E as algas têm iodeto, é diferente de, por exemplo, comer algas ou introduzir na nossa alimentação algumas fontes de iodo, como o peixe, as algas, tudo isso, do que, por exemplo, fazer a solução do golo, assim, porque é só um tipo de iodo e aí pode não ser tão benéfico, tá? Agora, o iodo é utilizado por várias glândulas, tá? Mamária também, ele é utilizado por várias outras glândulas, não é só na tiroide, então ele pode ser muito interessante. E de facto há um déficit, às vezes há um déficit. E mesmo que eu tome a medicação que já tem iodo, né, que na fórmula da hormona, às vezes pode haver necessidades. E aí convém também depois avaliar os sintomas, perceber, precisamente, por exemplo, se houver também intoxicação de mercúrio, tudo isso, porque ele também ajuda, ou seja, ele compete com o mercúrio, por isso é interessante, porque o mercúrio não é bom para a tiroide.
tá? E aqui já podemos falar um pouco mais além da alimentação, vocês vão começar a perceber que é bastante complexo, não é? E por isso é que eu poderia dizer assim, responder às vossas questões que eu adoro receber, adoro, porque é sinal que vocês estão preocupados com a vossa saúde, estão preocupados em fazer diferente. Eu adoro receber as vossas questões, às vezes peço desculpa aqui em público também não consegui responder logo, porque às vezes são muitas mensagens, mas eu quero muito responder a todos e se não for possível vocês enviem aqui e persistam, tá? Mas eu adoro receber as vossas questões, mas para vocês perceberem que a resposta é complexa, porque se eu respondesse, olha, evita isto, 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 e come isto, isto e isto, o que é que vai acontecer? A pessoa sente-se melhor durante um tempo e depois volta outra vez os sintomas e tudo outra vez. E o que é que acontece a seguir? Aquilo não resulta, não é? A alimentação não resulta. Mas é um conjunto de coisas, tá? Algumas praias têm mais iodo, sim, algumas praias sim, até porque são zonas ricas, não é? Mais algas, mais... Então pode ser sim. Há zonas até que há pessoas que vão tomar banhos a sítios específicos. Agora não me estou a recordar de um sítio que me tinham falado. Não me lembro, depois se eu me lembrar digo-vos. Que é precisamente isso que vão fazer. Vão lá tomar banhos para ter mais iodo. Mas aí tudo depende do caso, não é? E precisamente, atenção, porque se eu tenho déficit de selênio, zinco, outros minerais, o iodo pode ser perigoso, tá? Vai aumentar o peróxido de hidrogênio, vai aumentar a inflamação, tá? Então, eu tenho que ter de base também o resto equilibrado, tá? Portanto, não abusar muito sem saber como é que está os restantes minerais. Por isso o selênio é interessante. E se vocês tiverem dúvidas, podem sempre fazer o selênio, não é? Como garantido aí sem grande risco, digamos assim, porque os solos também estão pobres e a alimentação também, se vocês não comerem muitas castanhas do Brasil, isso tudo acabam por, se calhar, ter alguma necessidade de selênio, tá? Então, é isso, o selênio, zinco, ter os outros minerais, porque se eu não tenho selênio, tenho isso tudo baixo, eu posso aumentar o peróxido de hidrogênio, eu posso aumentar a inflamação na minha tireoide e aí o iodo pode ser mauzinho, não é? O diabinho. No entanto, ele tem um aspecto bom e se eu quero baixar, se eu tenho os níveis de iodo alto, eu também posso fazer estratégias alimentares. Eu posso, por exemplo, comer alimentos mais ricos em compostos bociogénicos, que são as crucíferas, as couves, brócolos, todos esses alimentos, esse grupo de alimentos, vocês vão dizer, então isso não se pode comer, não é? Pode-se comer, mas devem ser cozinhados, devem ser levemente cozinhados, pelo menos ali uns minutinhos, que é para esses compostos serem libertos, tá? E tudo tem a ver com as quantidades. Agora, se eu beber um sumo verde de couve todos os dias, isso pode ser mau para a tireoide, tá? E vou aumentar esses compostos bociogénicos, e aí sim compete com o iodo e baixa muito o iodo, tá? Aí acontece. Por isso é que temos de ter atenção também com os crus, com os sumos, com esse tipo de... eu posso fazer sumos, posso fazer batidos, posso utilizar fruta, posso utilizar legumes, mas atenção às misturas. Os médicos dizem para não tomar, principalmente quem tem sintomas de hipertiroidismo, não tomar, não é? Hipertiroidismo não é aquilo que eu estou a dizer para aqui. O hipertiroidismo é diferente. A saúde do que ativa, que nós temos é que moderar a produção das hormonas, portanto, aí até os compostos bociogénicos podem ser interessantes, tá? Porque aí baixam um bocadinho os níveis de iodo. Para o hipotiroidismo, já temos que moderar, portanto, é diferente, tá? Aí para o hipotiroidismo é diferente. Por isso, quem estiver aqui com hiper, vá fazendo assim as vossas questões, porque às vezes eu estou a falar mais para outros casos, mas há muitas coisas que é comum, tá? As necessidades da tireoide são comuns a nível de equilíbrio, são diferentes, não é? Porque para o hiper eu tenho que ter muita atenção com o iodo, tenho que ter atenção com algumas coisas e aquilo que eu digo para evitar, por exemplo, o chá verde, a linhaça, o excesso de linhaça, a batata, há alguns compostos que têm estes bociogénicos que para um hipertiroidismo pode ser interessante, tá? Então, tudo depende de cada caso, tá? Agora, no geral, estou-vos a dizer assim, conceitos gerais, que é recomendações gerais, mas claro que vocês devem sempre ver individualmente as vossas intolerâncias,
e ter em conta também o restante, o que é que está a acontecer comigo e principalmente o que é que me levou até aqui, não é? O que é que me levou até aqui. E depois eu vou-vos falar as várias situações durante os workshops. Não sei se vocês já estão inscritos, quem estiver interessado, ou se tiver alguém que conhecem que tenha disfunções da tiroide e queira fazer os workshops dia 4, 6 e 9 de julho, tá? Estamos quase. Vai ser num grupo privado, não vai ser aqui, vai ser num grupo privado, que é só para as pessoas que estão interessadas, e aí vocês vão levar caderno, caneta e vão apontar tudo o que eu vou dizer, tá? Porque vai ser mesmo importante para vocês perceberem mais coisas, tá? E perceberem o que é que pode impactar. Eu tenho Hashimoto com hipotiroidismo há anos e tenho imensa dificuldade em controlar o peso. Exatamente. E pode ter a ver com o quê? Porque essa não está funcional ainda, não é? As hormonas não estão equilibradas, a T3 não deve estar bem, se calhar tenho alguns outros, além da alimentação, se calhar até tenho a alimentação mais equilibrada, não é? Porque já estou a equilibrar, mas se calhar não durmo bem, se calhar as hormonas não estão muito bem, às vezes, por exemplo, o aumento de estrogénios também pode aumentar a TSH, não é? Portanto, como é que estão os meus ciclos menstruais, como é que está o meu stress, a minha ansiedade, como é que estão as minhas emoções, como é que eu giro a minha parte emocional. Então, porquê é que eu não estou a emagrecer se eu já faço uma alimentação, já faço tudo e já fiz um acompanhamento? Ou será que eu estou a consumir alguns alimentos que são bons para ti, mas não são bons para mim, não é? Ou seja, eu posso-vos dizer, por exemplo, no programa do Restart, da Tiroide Restart, nós tivemos algumas alunas e a maioria, claro, que está dentro daquele padrão de alguns conceitos que são semelhantes. Mas havia algumas alunas que, nomeadamente, alguns alimentos que não são bons para uma, para elas eram impactantes e ali conseguiram perceber. Porquê? Porque testaram, nós avaliamos, nós acompanhamos e os grupos de alimentos que são testados, exatamente aqueles que são mais reativos, não é? Então havia uma pessoa que reagia ao arroz. Porque não vou dizer, olha, deixem de comer arroz ou evitem o arroz. Não é isso, não é que se vem aqui. Mas no caso dela era, porque fizemos o processo, fizemos o passo a passo, que eu vou acompanhando semana a semana e dando recompensas também para que seja tudo de uma forma leve e de uma forma que vocês consigam fazer e aplicar na vossa vida, não é? Há outras pessoas que é as solenáceas ou as leguminosas, tudo depende, tá? Então, tudo depende. Por isso é que, enquanto eu não perceber o que é que está a causar este aumento de peso, eu se calhar não vou emagrecer, não é? Também tive um caso estamos nós agora a terminar uma turma, depois vocês se calhar vão conhecer alguns casos, eu gosto de sempre partilhar histórias para vocês perceberem o impacto que tem, que ela também não conseguia emagrecer e agora está a conseguir. E mais, o tipo de exercício, porque às vezes há a crença de eu tenho tendência ao excesso de peso, a tiroide, eu tenho hipotiroidismo, então eu vou ter excesso de peso, eu tenho tendência, ok, tenho uma tendência, sim, com o envelhecimento, com a idade, pode piorar, ok, por isso é que é bom tomar consciência agora, ter o conhecimento e fazer algumas práticas para mudar agora, para no futuro evitar esse tipo de situações. Mas vou-vos dar este exemplo. Então, como ela tinha a crença que tem que fazer exercício, e esse exercício estava-lhe a causar stress. E se não ia ao exercício, o que é que acontecia? Sentia frustrada, e o meu peso? E agora? Estava tudo a correr tão bem. Então, quando nós deixamos depois de fazer essa carga de exercício, que também causa stress, tá? O exercício é saudável quando ele causa um stress agudo e depois nós conseguimos equilibrar. Outra coisa é quando é demasiado e contínuo e para mais o tipo de horário também que eu faço, não é? Porque para a tiroide eu posso dizer que o melhor é fazer da parte da manhã. Se vocês conseguirem fazer da parte da manhã, melhor ainda, tá? Claro que se for um yoga, uma coisa de relaxamento, podem fazer mais ao final do dia. Mas isto para vos dizer que às vezes o stress aumenta o cortisol, não é? E impacta no nosso peso, não deixa emagrecer, ok? Então, vamos olhar para um todo, vamos perceber, ok, será a alimentação, será
meus níveis de stress, como é que eu estou, será a minha parte hormonal está desequilibrada, como é que estão os meus ciclos menstruais, será o sono, será que eu estou a dormir mal e depois tenho mais apetites? E depois é engraçado porque nós acabamos por ter mais bactérias intestinais esfomeadas, né? Que elas querem comer, porque vocês alteram os ritmos, alteram os níveis de leptina e grelina, ou seja, vocês vão ter mais hormonas de apetite, né? Que dá para comer mais. E não só, vocês até podem ser fortes e resistentes e dizer assim, não vou comer porque eu sei que eu dormi mal, então não vou comer. Mas sabe o que é que acontece? O vosso corpo é inteligente e ele vai pensar assim, não me deste comida durante a noite, agora deixa-me acumular tudo o que vem aí. E então ele vai assimilar tudo, tá? Ou então faz aqueles jejuns muito longos e a tiroide fica mais lentita e depois ele vai assimilar tudo. E por falar em jejuns, nós vamos depois um dia ter aqui uma live com a doutora Alexandra Vasconcelos para falar aqui dos jejuns e da parte da tiroide. Claro que pode-se fazer jejum intermitente, depende do tipo de jejum e das horas, tá? Mas não aconselho fazerem jejuns muito prolongados antes de aprenderem, ou melhor, de termos melhores escolhas alimentares, de começarmos a comer melhor, tá? E fazer o jejum metabólico, que é um jejum que trabalha a desintoxicação durante a noite, que é não comer durante a noite, 12 horas, desde o jantar até ao pequeno almoço, sempre possível vocês manterem esse jejum antes de começar a fazer outros processos de jejuns intermitentes e outras estratégias que se pode utilizar, tá? Há muitas coisas que podemos fazer, tá? Equilibrar a temperatura corporal, digerir bem, porque se eu tenho, por exemplo, problemas de estômago, eu não digiro bem, e tenho stress, tenho muitos pensamentos, então, e se eu vou comer muitos crus, também não vou digerir bem, e isso vai impactar também no emagrecimento. Vai haver mais fermentação, vai haver mais inchaço abdominal, vai haver mais obstipação. E se há obstipação, eu também não consigo eliminar as toxinas, também não consigo. Então, pode haver também dificuldade em emagrecer. Então, este processo digestivo é muito importante, tá? E não se esqueçam que a nossa imunidade está a 80% no intestino, tá? Nós temos aqui um nervo vago, né, que é bidirecional do cérebro e do intestino, vocês já ouviram falar também, e há também uma ligação intestino-tiroide, que eu depois vou... Mas isso é outro tema, porque aí temos muito mais para partilhar. Mas para vocês perceberem que se o intestino não estiver bem, se houver uma disbiose, este desequilíbrio de bactérias no intestino, uma permeabilidade intestinal, a minha imunidade também não vai estar bem. E mais, eu não vou absorver os nutrientes, se calhar que eu preciso para a tiroide funcionar bem. E se calhar vou aumentar os anticorpos. E o que é que acontece quando eu aumento os anticorpos no meu corpo? Aumenta a inflamação. E o que é que acontece se aumentar a inflamação no meu corpo? Aumenta o inchaço, aumenta o desequilíbrio, ou seja, enquanto o nosso corpo estiver focado em apagar o fogo da inflamação, né? Quando o nosso corpo está... Porque ele quer nos defender, ele quer nos ajudar, tá? O aumento de anticorpos é um sinal que o corpo está em alerta, ele quer nos ajudar, ele quer nos salvar. Ele não nos está a matar, né? Como dizem que está-me a atacar, os anticorpos estão-me a atacar. Sim, ataca, mas ele está-nos a defender de uma coisa estranha que entrou. E ainda bem que ele funciona assim, não é? Porque se houvesse uma coisa estranha e ele não se defendesse, aí era outro problema. Mas vamos nos focar aqui então. O que é que acontece quando há inflamação? Quando há inflamação, não há, o processo digestivo não ocorre da melhor forma, eu não consigo ter um metabolismo equilibrado, eu não consigo emagrecer. Por isso é que muitas vezes nós dizemos, as pessoas não têm quase excesso de peso, as pessoas estão inflamadas, as pessoas estão, não é? Então, é muito importante também essa parte do intestino, tá? A parte digestiva, o estômago, mastigar bem os alimentos também, é muito importante. E diminuir essa inflamação. E depois poderíamos falar aqui muito mais coisas, não é? Pronto, porque, as hormonas da tiroide não são só produzidas na tiroide, como eu vos disse, o fígado tem aqui um papel muito importante também na tiroide, outros órgãos também, mas aqui, nomeadamente, quem tem resistência à insulina
também tem aqui mais dificuldade depois também a equilibrar e emagrecer também, não é? Porque o aumento de insulina exatamente é o oposto daquilo que se promove com os jejuns, não é? Que é um reset aqui à insulina, no fundo, não é? E estimular também a queima de gordura, ou seja, no fundo, dependendo também dos objetivos e do tempo de jejum, mas basicamente a fonte energética, passado um período de tempo, começa a ser os ácidos gordos em vez de ser o açúcar, que é a fonte energética mais rápida, não é? Mas quando eu tenho resistência à insulina, quando eu tenho essas situações também, eu tenho que avaliar, porque lá está, se eu não fizer uma alimentação anti-inflamatória adequada a mim, com baixa carga glicémica, e o que é isto tudo, Kátia? Pois é, não é simples, mas, ou seja, é complexo, mas pode-se tornar simples. Eu não sei se está aqui algumas das alunas, mas eu explico de uma forma simples ou seja, do complexo, de facto, eu dou aquilo que vocês precisam de perceber, ou seja, que é um bocadinho mais complexo, que não é assim tão simples, como tirar isto e deixar de comer isto e deixar de comer aquilo, é um bocadinho mais, e não é só intestino, não é só stress, não é só os vírus, Epstein-Barr, não é só a idade, as hormonas, portanto, é um conjunto de coisas, como vocês percebem, e isso tudo tem que estar dentro deste autocuidado, desta gestão da saúde da tiroide, não é? Para vocês conseguirem alcançar o vosso equilíbrio, e vocês vão conseguir, tá? Vocês conseguem. Basta ter o conhecimento e colocar em prática, não é? E ter essa ajuda, vocês mudarem o vosso caminho, a rota e os vossos resultados, não é? Aqui alguém tem esteatose hepática, sim, e aí tem dificuldade em produção também das hormonas tiroideias. E aí também é importante, e vocês não se esqueçam que, das duas uma, eu costumo trabalhar da forma de trabalhar desintoxicação hepática e intestino. Isto é assim, quando nós, o fígado, as 3 etapas de desintoxicação, né, pode ser um tema também para uma live, depois podemos falar um bocadinho, porque há nutrientes essenciais em cada fase. Nós temos 2 etapas no fígado e a terceira é nos órgãos de eliminação, nomeadamente aqui também o intestino, os rins, tá? Agora, quando a pessoa está obstipada, eu tenho que começar pela terceira etapa, né? Eu tenho que começar a eliminar para depois fazer o processo. Quando a pessoa já evacua, já faz uma eliminação, já tem um intestino, não quer dizer que esteja bem, porque há várias formas de avaliar a saúde intestinal, não é? Não é só o evacuar ou não evacuar, tá? Porque pode ter outras situações. Agora, vamos imaginar que a pessoa elimina bem, todos os dias, diariamente, tudo bem? Então aí eu começo fígado, etapa 1, 2 e 3. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para eu fazer uma boa desintoxicação, não é? O meu fígado também tem que estar bem. Isto para responder aqui àquele caso, tá? E aí a alimentação pode ajudar, ou seja, e nós conseguimos resultados muito bons, tá? Consegue-se. E dá para perceber como fazer as combinações alimentares, tendo em conta a carga glicémica, os alimentos que são importantes introduzir, a nutrição que é importante vocês fazerem, a individualidade, e tendo em conta estas especificidades, que depois sim pode-se usar, complementar com suplementação também específica. Então, passo a passo é importante. Por isso é que eu digo que, como vocês veem, não é tão simples, não é? E não basta tirar um ingrediente ou tirar algo, não é? Também é importante o que é que eu vou consumir e, além disso, ter em conta tudo o resto, não é? Tudo o resto é importante e, inclusive, perceber porque é que eu às vezes até estou a consumir os alimentos e porque é que eu não estou a absorver, não é? Será um polimorfismo genético? Será que eu tenho problemas de estômago ou Helicobacter pylori, que também é muito presente às vezes na questão do hipotiroidismo, muito presente essa questão das digestões lentas, não é? Esse processo digestivo. Então, tentar perceber um todo, e é um passo a passo que se faz, e que ao longo desse caminho, como eu costumo dizer, as borboletas vão começando a sair do casulo, não é? Começando a passar de larvas a borboletas, é uma caminhada.
É essa caminhada que eu vos vou explicar lá nos workshops, no dia 4, 6 e 9 de julho, tá? Vocês podem se inscrever gratuitamente na bio. Se estiverem de férias, venham passar um fim de tarde comigo e vamos nos divertir também um pouco, não é? Mas de uma forma séria e de uma forma comprometida, trazendo conhecimento e que vocês consigam já aplicar na prática algumas coisas, consigam ver diferenças na vossa vida e que sejam também umas borboletas em breve a ter melhor qualidade de vida, a ter resultados e a fazer um caminho diferente. E para isso eu preciso do conhecimento, preciso das ferramentas e preciso de uma nutrição integral, preciso de uma nutrição a todos os níveis, tá? Vocês conseguirem perceber que é possível viver com mais alegria e pensar também que tudo aquilo que nós estamos a falar, e eu depois vou falar um dia também sobre o intestino e tudo isso, muitos dos sintomas estão associados também a este equilíbrio físico, não é? Muitos sintomas de ansiedade, depressão, alguns que podem estar em desequilíbrio. Nossa parte física, o nosso intestino e não só, outras práticas que podemos fazer também vão ajudar a sair desse estado. E como eu digo, é aprender a gerir a saúde da tireoide para a vida, ou seja, não quer dizer que não aconteça situações ao longo da vida que nos destabilizem, não é? Que nos retiram às vezes do caminho ou que nos apareça um obstáculo no caminho, não é? O importante é que, apesar de eu ver esse obstáculo, eu penso assim, calma, eu já sei o que é que isto significa, agora o que é que eu tenho a fazer com isto, não é? Desta vez eu sei, ou vou dar a volta ou vou passar por cima, ok? Importante é, apesar dos desafios do caminho, eu sei como gerir e ultrapassá-los. E isso muda tudo, tá? Então, não desistam de vocês, continuem desse lado, tá bem? Já estamos aqui há 1 hora e pouco. Espero que tenha sido útil e que tenha trazido alguma informação também para vocês, importante, e continuem desse lado que vai haver aqui algumas partilhas interessantes. Vocês podem sugerir também temas, dúvidas que tenham, tá bem? Enviem, tenho todo o gosto em partilhar com vocês, porque só assim, através do conhecimento e depois colocando em prática, vocês conseguem ver a diferença também nas vossas vidas. Então, uma boa noite, uma noite feliz e uma boa semana. Até breve.